Olá, meninos e meninas! Hoje nós iremos estudar e realizar a página 104 do seu livro de matemática. Antes de prosseguir o vídeo, dê uma pausa e pegue seu material. Agora que você já está com o seu material em mãos, vamos fazer a leitura da página. Preste bastante atenção. Essa semana você estudou o gráfico de setores ou de pizza. Nele, as informações são organizadas por setores. Você vai perceber que, dependendo da informação, o gráfico precisa ser de outra forma. Então, hoje, nós nos aprofundaremos no estudo do gráfico de linha, em que as informações são representadas por meio de linhas. Vamos começar nossa leitura? Gráficos de linhas. Em nosso país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado em 1938 e conhecido pela sigla IBGE, realiza e interpreta as pesquisas estatísticas. Então, parando a leitura rapidamente, é importante nós percebermos que os censos eles são tão importantes que há um órgão do governo que é dedicado a tais pesquisas. Continuando então a leitura. As informações mais básicas sobre um país são o tamanho de sua população e de seu território. Para contar a população, o IBGE realiza censos a cada 10 anos. Antes de existir esse órgão, os censos eram feitos a cada 20 anos. Os resultados aproximados dos censos de 1900 a 2010 aparecem no gráfico abaixo. Então, a gente vê como que é importante a gente ter um órgão especializado. Por conta do IBGE, nós temos censos mais frequentes. O texto nos dá uma informação importante, nos falando que os números com os resultados do gráfico são aproximados, ou seja, não correspondem ao valor exato. Além disso, melhorar o visual do gráfico, quando olhamos para ele nos ajuda a verificar as informações. Até porque nós estamos falando de um censo do número populacional do Brasil, ou seja, números grandes. Vamos então analisar o nosso gráfico de linhas. O título do meu gráfico é Recenseamentos no Brasil de 1900 a 2010. Só pelo título, se eu não lesse esse texto introdutório, eu já sei que se trata de um gráfico de censo dos anos especificados aqui no Brasil. Na linha horizontal, o gráfico está me mostrando, inclusive também está escrito, os anos em que os censos foram realizados. Na minha linha vertical está escrito população aproximada em milhões de habitantes, ou seja, é o resultado da minha pesquisa, do meu censo. Então, ele mostra quantos milhões de habitantes havia naquele ano que foi realizado o censo. E esses resultados estão em milhões. Então, eu começo com 10 milhões e o meu gráfico vai até 190 milhões. E ao lado do nosso gráfico vem escrito: esse é um gráfico de linhas ou de segmentos. Observe que em 1900 nosso país tinha cerca de 17 milhões de habitantes e em 2000 tinha 170 milhões. Nesses 100 anos, a população foi multiplicada por 10. Mas e agora que eu sei todos os dados que meu gráfico me dá? Como que eu faço para calcular a quantidade populacional de determinado ano? Bom, agora ficou fácil, não é mesmo? Eu escolho o ano que eu desejo verificar, no meu caso foi 1940. Eu ponho a ponta do lápis na marca de 1940 e subo na linha vertical até encontrar o gráfico, que é a linha azul. Eu sigo a linha horizontal até o ponto que corresponde à população. Se eu quiser também, para me auxiliar, eu posso utilizar uma régua e fazer marcações com lápis grafite no meu próprio gráfico, deixando marcações. Agora nós vamos responder as questões referentes ao gráfico da página 104. Examine o gráfico dos censos para responder as questões.
Letra A. Põe a ponta do lápis na marca de 1980 e suba na linha vertical até encontrar o gráfico, que é a linha azul. O ponto a que chego corresponde a que população? Uso uma régua para me auxiliar. Coloco a ponta do lápis em 1980 e vou subindo até chegar no meu gráfico, que é a linha azul. Sigo para a horizontal para verificar a população correspondente a 1980. Verifico então que é igual a 120 milhões. Letra B. Qual era a população do país em 1950? Da mesma forma, com o auxílio da nossa régua, colocamos a ponta do nosso lápis em 1950, subimos até que o nosso lápis encoste no gráfico, que é a linha azul, e seguimos novamente para a horizontal. Constatamos então que é 50 milhões de habitantes. Letra C. De 1950 a 2010, qual foi o acréscimo em número de habitantes? Bom, para isso a gente tem que saber o número de habitantes de 2010, já que a gente já sabe de 1950. Da mesma forma, colocamos a ponta do lápis em 2010, subimos até encostarmos no gráfico, que é a linha azul, e seguimos horizontalmente até chegar no número populacional. Constatamos então que é 190 milhões. Então, 1950, 50 milhões e 2010, 190 milhões. Temos então que calcular o crescimento populacional dessa reta. Uma forma é subtrairmos 190 por 50, ou seja, o número populacional de 2010 pelo número populacional de 1950. Então, 190 menos 50 vai ser igual a 140 milhões de habitantes. Letra D. Observe bem o gráfico. Houve censo em 1990? Observe aí o gráfico do seu livro. O que você acha? Se você observar bem, o ponto de 1990 está um pouquinho à direita. De fato, devido a um problema organizacional, o governo brasileiro só realizou o censo no ano seguinte, em 1991. Então, de fato, não houve censo em 1990. E nossa última questão, letra E. Crie uma pergunta que precise de informações do gráfico para ser respondida. Essa resposta é pessoal, mas você pode criar inúmeras perguntas baseadas nas informações que o gráfico nos deu. Algumas sugestões são: qual era a população em 1960? Estime para responder: qual era a população em 1985? Aproximadamente em que ano a população chegou aos 80 milhões de habitantes? Use a sua criatividade. E chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu espero que você tenha entendido tudo. Assista com bastante calma, pausando e fazendo junto comigo. Foi um prazer ter você até o final. Até a próxima! E não esqueça de realizar a página 105 como atividade de casa com muito capricho e dedicação.